Precisamos ser filhos de Deus ativos no ministério do Evangelho. O texto que quero compartilhar hoje encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o 18. Eu estarei fazendo a leitura do versículo 1 até o 7 nesse momento. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz, provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que nós temos aqui, nesse texto, na verdade até o versículo 18, nós temos aqui uma convocação de Paulo a Timóteo, uma convocação à mobilidade. Paulo estava pela segunda vez preso em Roma para pregar o Evangelho. E provavelmente ele sofreria o martírio. A primeira vez que Paulo foi preso, ele foi solto. Desta vez ele tinha certa certeza de que sofreria o martírio, de que seria morto. E Paulo se sentia solitário. A maioria de seus colaboradores de ministério tinham abandonado ele. Só Lucas permaneceu com ele. Apesar destas intempéries em sua vida, privado de liberdade pela prisão, encarando a morte certa e abandonado, ainda assim, Paulo se importava mais com o sucesso do ministério do Evangelho do que consigo mesmo. Será que eu já não teria abandonado Deus nessas condições? Será que não me afastaria de Deus por menos? Será que eu daria tanta importância assim pelo ministério do Evangelho? Quando Paulo escreve esta carta ao jovem pastor Timóteo, parece que ele estava preocupado que Timóteo estivesse correndo o risco de enfraquecer espiritualmente e de o ministério do Evangelho estagnar, paralisar. Porque Timóteo é quem deveria levar adiante a obra do apóstolo Paulo. Pode ser que Timóteo estivesse desanimando pela pressão do ministério de cuidar da igreja de Cristo e pela pressão da perseguição secular. Então Paulo procura dar uma injeção de ânimo na vida espiritual de Timóteo. A obra de Cristo precisa continuar, independente das pressões do ministério e do mundo. Paulo age de uma forma a dar um tranco na vida de Timóteo, um incentivo, uma energia, um gás, um estímulo. Timóteo necessitava se mover, não permanecer paralisado diante do desânimo, diante da timidez, diante da humilhação. Por isso, o título desta mensagem: Convocação à mobilidade. Paulo convoca o jovem pastor Timóteo para que se mova. Será que eu ou você não estamos precisando de um estímulo para se mover? Para pegar o bastão e continuar a corrida?
Precisamos ser filhos de Deus, ativos no ministério do Evangelho. Paulo, então, ele faz 3 apelos a Timóteo para que ele não fique paralisado na obra de Deus. O primeiro apelo que Paulo faz a Timóteo se encontra nesses versos que acabei de ler, do versículo 1 até o versículo 7. Timóteo deveria ser corajoso perante a timidez, porque Timóteo estava enfrentando no seu ministério certa timidez. Parece que por natureza Timóteo era um pouco tímido. E pode ser que havia na igreja e no ministério pessoas que constrangiam Timóteo. E Paulo o ajuda para que ele seja corajoso, mesmo perante a timidez. O versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela determinação ou pela vontade de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O ministério é da vontade de Deus. Paulo, como de praxe, em suas cartas sempre afirmava que seu apostolado era da vontade de Deus. E isto para enfatizar que ele não desenvolvia seu ministério por determinação humana. Também, neste caso, serve como um estímulo para Timóteo, porque Paulo, como apóstolo, desenvolvia o ministério pastoral. E isso mostrava que o seu ministério, como também o ministério de Timóteo, eram da vontade de Deus. Constable escreveu que, quando os amigos nos abandonam e a oposição se torna intensa, não há nada que dê aos cristãos confiança como a garantia de que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Saber, ter certeza que o que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Que aquilo que eu estou realizando, o meu ministério, é da vontade de Deus. Porque foi determinação dele, foi aprovação dele. Foi ele quem chamou, foi ele quem aprovou, foi ele quem enviou. E é claro que ele usa a sua igreja. Mas é um alívio e uma segurança para cada filho de Deus ter essa certeza em seu coração. Ainda Paulo afirma que o seu ministério e o de Timóteo eram de acordo com a promessa da vida eterna oferecida pelo Senhor Jesus. Final do versículo 1. De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Isso quer dizer que aqueles que se envolvem ativamente no ministério do Evangelho são portadores de uma mensagem que dá vida. Vida espiritual. Vida eterna. A palavra grega para vontade de Deus significa um prazer soberano de Deus no ministério do Evangelho confiado aos seus filhos. Então isso é maravilhoso, porque apesar de Paulo sempre afirmar nas suas cartas que seu apostolado, seu ministério vinha da parte de Deus, era uma aprovação de Deus, nesta carta ajuda, mostrando para Timóteo que o ministério dele também era um ministério aprovado por Deus. Um ministério determinado por Deus, da vontade de Deus. Que o que Timóteo estava realizando era algo que agradava a Deus, que dava prazer para Deus. E este é um princípio para mim e para você também. Saber que aquilo que Deus tem me dado para fazer é da sua vontade, é do seu desejo. Aquilo que Deus tem lhe dado para você fazer na obra de Deus, o ministério que Deus tem confiado a você, não veio de uma aprovação humana, mas aprovação divina. Versículo 2. A Timóteo,
Filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. As bênçãos para o desenvolvimento do ministério provêm de Deus. E é claro que nesse texto nós vamos observar o ministério de Paulo sendo um ministério em tempo integral, um ministério de apostolado, de pastorado. E o ministério de Timóteo também, um ministério pastoral em tempo integral. Mas o princípio aqui serve para todo o ministério, para toda a obra, para todos os filhos de Deus. Serve para cada um dos filhos de Deus, porque Deus tem dado para cada um de seus filhos ministérios. Já pensou se Deus chamasse todos para serem missionários? Para serem pastores? Não. Então, independente do ministério que Deus confiou a você, não seja tímido, seja corajoso. As bênçãos para o desenvolvimento do seu ministério provêm de Deus. Paulo identifica o remetente da sua carta de uma forma muito especial. Filho muito amado. Ouvir isso de um outro cooperador do Evangelho é algo muito poderoso, porque é algo muito animador. Alguém que tem amor por mim. Alguém que me ama. E Paulo trata seu amigo, irmão em Cristo Timóteo dessa forma. A Timóteo, filho muito amado. Então, se Timóteo estava desanimado e estava tímido, receber uma carta desta forma, com essas palavras, uma carta do seu mestre, dizendo: olha, a Timóteo, a quem amo muito, é algo que já encoraja. Muitas vezes, quando eu converso com alguns irmãos, colegas de ministério, eu saio fortalecido, eu saio encorajado pelas suas palavras, por saber o que Deus tem feito em sua vida. Isso é maravilhoso, por saber que eles oram por mim, que eles me amam, que eles gostam de mim. Isso é maravilhoso. Dá forças, dá ânimo para continuar. Mas Paulo mostra a Timóteo que Deus derrama de suas ricas bênçãos sobre aqueles que decidem se mover, que são ativos no ministério do Evangelho. Essas bênçãos são sua graça, sua misericórdia e sua paz. A graça de Deus não é um favor, nem uma capacidade humana, mas que provém de Deus. Sua misericórdia é que Deus mostra sua compaixão, mostra sua bondade, beneficiando a vida de seus filhos e suprindo suas necessidades. Isso quer dizer misericórdia. Literalmente, a palavra grega quer dizer Deus mostrando, ou alguém mostrando sua compaixão e sua bondade de forma a beneficiar a vida de outros e suprir suas necessidades. Deus tem mostrado misericórdia para com a minha vida, para com a sua vida. E nós temos aqui também no versículo 2 a paz de Deus, que se refere à tranquilidade e segurança de fazer algo que é da vontade de Deus. E que Ele está constantemente comigo nesse ministério. Eu não estou sozinho. Isso é maravilhoso. Versículos 3 e 4. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. E o que nós temos aqui é Paulo mostrando que tinha uma certa intimidade com seu amigo Timóteo, porque ele diz: recordo-me das tuas lágrimas, eu lembro-me do teu sofrimento, do que você tem passado, e eu oro fervorosamente por você, amado Timóteo.
o ministério deve ser suportado com as orações dos santos. Primeiramente, Paulo afirma que serve a Deus da mesma maneira que serviam os seus antepassados, judeus leais à vontade de Deus. Isso deu uma dica para Timóteo, que ele deveria agora fazer o mesmo, pegar o bastão e continuar a corrida. Quando Paulo diz, olha, eu sirvo a Deus no ministério do Evangelho da mesma forma que os meus antepassados fizeram. Se Timóteo pensou um pouquinho naquele momento, ele percebeu, olha, eu agora devo pegar o bastão que Paulo está deixando e servir a Deus nesse ministério, no ministério do Evangelho, com a mesma força, com a mesma coragem, com a mesma fidelidade que meus antepassados serviram. E um deles estava sendo o próprio Paulo, um dos antepassados de Timóteo, porque Paulo iria sofrer um martírio. E Paulo estava preparando, animando o seu filho na fé, Timóteo, para que ele continuasse a corrida da fé, do ministério do Evangelho. Então, nós podemos perceber o quanto o apóstolo Paulo amava o ministério do Evangelho, a ponto de estar preso, de encarando o martírio, ele não se preocupa com ele. Ele fala que muitos o abandonaram, mas a preocupação dele na prisão é escrever uma carta para o jovem pastor Timóteo, para que ele fique firme perante a timidez. Tenha coragem perante a timidez. Então, Paulo tem todo esse trabalho por amor ao ministério do Evangelho. Ele poderia simplesmente, se Deus quiser que as coisas vão para frente, Ele que faça acontecer. Deus queria. E queria usar a vida de pessoas que têm amor pelo Evangelho. E Paulo tinha amor pelo Evangelho. E Deus usou a vida de Paulo, inspirando ele para escrever uma carta ao jovem pastor Timóteo, que continuou levando o ministério do Evangelho para frente. Ainda hoje, nosso Deus quer que o ministério do Evangelho seja proclamado, quer que a sua igreja seja edificada, quer restaurar vidas. E Deus vai fazer isso, Ele vai cumprir com tudo isso. Com a minha vida ou sem a minha vida. Com a minha disposição ou sem a minha disposição. Ele vai cumprir com tudo. A diferença é que se eu não for disposto, eu é que sairei perdendo. Mas se eu for disposto, Deus usará a minha vida. E fará a sua obra através da minha vida. Então, mais uma vez, Paulo mostra o seu carinho e o seu cuidado pela vida de seu amigo Timóteo em seu trabalho para Deus na obra de Deus. Paulo lembra de Timóteo constantemente com intercessões fervorosas, com um desejo ardente para que Deus atenda a seus pedidos em favor de Timóteo e de seu ministério. E Paulo conhecia o sofrimento de seu amigo. Ouça o que escreveu o pastor Martin Holt sobre a oração. Abre aspas. Enquanto as orações minguam, a descrença e o secularismo invadem a igreja. A oração frequentemente alcança o sucesso para pequenos talentos, enquanto os maiores talentos sem oração são simplesmente inúteis e perniciosos. Fecha aspas. Você tem orado todos os dias? Tem orado, feito suas devocionais?
Tem orado em casa? Tem orado no trabalho? Tem orado na faculdade? Tem orado na escola? Tem orado no ônibus? Tem orado no carro? No trânsito? No mercado? Você tem orado? Tem falado com Deus? Tem conversado com Deus? Tem pedido para que Deus abençoe o seu pastor, a família do seu pastor, a vida dos seus irmãos em Cristo Jesus? Tem pedido pela sua nação, por mais missionários? Tem pedido pela sua igreja, para que ela cresça e desenvolva? Tem pedido por aqueles que professaram a fé em Cristo, mas andam fracos, perdendo algumas batalhas para o pecado? Tem orado pelas famílias de sua igreja? As palavras de Maureen Holt: enquanto as orações minguam, a descrença e o secularismo invadem a igreja evangélica. Que carinho, que cuidado, que amor de Paulo pelo ministério do Evangelho, pela obra de Deus, pela vida de Timóteo, que fez parte do ministério do Evangelho, pela igreja a qual Timóteo estava pastoreando. Precisamos interceder fervorosamente. Precisamos colocar perante Deus nossas vidas, de nossos entes queridos, de nossos irmãos, de nossos amigos, de nossos colegas, daqueles que já são irmãos em Cristo, daqueles que ainda não têm Cristo, de nossa igreja. Precisamos, em nossas orações, desejar o bem das pessoas ao nosso redor. Deus não responde orações com ira, com raiva, mas Ele responde orações onde o nosso desejo seja o desejo de Deus para a vida dos outros. Versículo 5. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. O ministério exige fé verdadeira. Outra maneira de Paulo estimular a vida espiritual de Timóteo foi a de afirmar sua fé autêntica. Pois com esse tipo de fé, uma verdadeira fé em Deus, Timóteo podia ser ativo na obra de Deus com confiança plena no seu Senhor. Paulo também lembra que a família de Timóteo era um suporte para o seu ministério, pois Timóteo era a terceira geração de crentes fiéis. Pois temos aqui a sua avó Lóide, sua mãe Eunice e depois Timóteo. E na verdade essa é uma vantagem na vida de Timóteo, que Paulo não teve. Paulo demonstra então, nesse versículo, que Timóteo tinha uma vantagem a qual Paulo não teve. Ter uma avó e uma mãe crente, fiéis. Paulo podia dizer assim a Timóteo: eu estou indo para o martírio e estou firme na fé. E eu não tive uma família cristã, você tem uma família que lhe dá suporte. A família é muito importante para o ministério que Deus tem confiado a cada um de seus filhos. Os familiares devem apoiar os ministérios uns dos outros. E a fé precisa ser verdadeira, precisa ser autêntica, para que eu seja ativo na obra de Deus. Há pessoas que são ativas na obra de Deus? Há. Mas não tem fé verdadeira, não tem fé autêntica. No final, suas obras serão reveladas. E os frutos serão minguados, porque não partiram de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira. Versículos 6 e 7. Por este motivo, uma vez mais, quero encorajar-te,
que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, nesta primeira sessão, Paulo mostra muitos benefícios, muitas vantagens a Timóteo. Paulo dá muitas razões, muitos motivos para que Timóteo não fosse tímido em seu ministério, mas corajoso. E aqui no versículo 6, então, Paulo conclui essa primeira sessão aqui. Ele diz, por esse motivo. Que motivo? Tudo que ele falou do versículo 1 até o 5. Por esse motivo, uma vez mais, quero te encorajar, que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Deus tinha dado um dom a Timóteo, ou mais, como Deus tem dado a cada um de seus filhos, mas Deus tinha dado um ministério para Timóteo. E Timóteo estava tímido em seu ministério. E Paulo diz, fique corajoso, levante, reavive o dom que há em ti e trabalhe nesse ministério que Deus confiou a você. Eu não sei o ministério que Deus tem confiado a você, mas pode ser que você tenha agido com timidez, com vergonha, com desânimo. Quero dizer-te as mesmas palavras de Paulo a Timóteo. Levanta-te, encoraja-te, reavives o dom que Deus te deu, ou os dons que Deus te deu. Fique corajoso para cumprir o ministério que Deus confiou a você. O ministério deve ser desenvolvido com coragem. Paulo fecha esse bloco com chave de ouro. Depois de todos os elogios à vida de Timóteo por causa da graça divina e de todos os benefícios das bênçãos de Deus sobre sua vida e seu ministério, parece que ele diz o seguinte: levanta-te com ânimo, Timóteo, e seja corajoso para cumprir teu dever de levar o ministério do Evangelho avante adiante. Wayne House escreveu que nossa luta constante como cristãos é sermos diligentes com relação à nossa obra para com Deus e não diminuirmos nossos passos nessa corrida espiritual. Porque isso é uma tendência de todo crente, de todo filho de Deus. Começar a vida cristã com muito ânimo, com muita coragem, com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita força. E com o tempo, ir diminuindo todo o seu entusiasmo, sua alegria, sua força, seu tempo investido nas coisas de Deus. Isto muitas vezes é uma alegria, é uma verdade na vida de muitos crentes que começam um novo ministério na sua vida ou na igreja. Cheios de alegria, cheios de gozo, cheios de energia, mas tudo é difícil. Todo trabalho sério é duro. Além das dificuldades normais, daquilo que é valoroso, há também as oposições. Então começam a diminuir seus esforços, suas energias, sua coragem. Nossa luta deve ser constante. É possível ser ativo no ministério mesmo diante de intempéries, mesmo diante de fortalezas, mesmo diante de reveses, mesmo diante de desapontamentos, porque o Espírito Santo que habita em nós não nos enche de medo, não nos enche de timidez, não nos enche de covardia, mas de coragem, de força, de poder para enfrentarmos as mais diversas circunstâncias
do nosso ministério, do ministério que Deus confiou a cada um de nós. Aqui Paulo está fazendo uma crítica a Timóteo, que estava agindo com timidez. Essa atitude não procedia de Deus. Quando Paulo ele escreve, olha, porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Era uma crítica. Paulo estava dizendo, olha, o Espírito Santo, que é Deus, não nos dá covardia, não nos dá timidez, vergonha, fraqueza, mas força, coragem, poder. Então, Timóteo, essa maneira que você está agindo, que é uma maneira tímida, não é correta, não é boa, é pecaminosa, não vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não dá isto para os seus filhos. Também o Espírito Santo que habita em nós nos enche de amor verdadeiro. Amor sacrificial, amor incondicional, o qual devemos, como deveria Timóteo, passar adiante, ministrar na vida de outras pessoas. Esse amor que o Espírito Santo nos dá, nós devemos repassar. Esse amor incondicional é o amor que procede de Deus. Não existe em lugar nenhum. Só em Deus. Somente os filhos de Deus têm condições de passar esse amor incondicional, porque somente em Deus se encontra esse amor. E Deus não passa esse amor a outros que não sejam seus filhos. E por fim, Deus nos enche de equilíbrio ou de moderação, conforme outra tradução. Isso quer dizer de autocontrole, de autodisciplina, se refere a uma mente disciplinada que tem domínio próprio, mantendo suas prioridades em ordem, que é o contrário de medo. É o contrário de covardia, que geram desordem, geram confusão e dúvida. Uma pessoa medrosa, tímida, desencorajada, desanimada, não tem a sua vida em ordem. Há confusão nas suas decisões, porque há muita dúvida. O Espírito Santo de Deus nos enche desse equilíbrio, desse autocontrole, dessa autodisciplina, para que tenhamos ordem nas nossas decisões, ordem nas nossas ações. Como declarou Wiersbe, abre aspas, o ministério do Evangelho não tem espaço para um espírito tímido e sem entusiasmo. Fecha aspas. E é claro que essa coragem, ao invés de timidez, e que esse entusiasmo, ao invés de não ser, ao invés de desânimo, é com relação a dirigir ânimo e coragem dentro da vontade de Deus, as coisas que são corretas. Porque alguns acabam tendo ânimo e coragem, mas para fazer o que é incorreto, não para edificar a igreja. Muitas vezes para tentar destruí-la. Para sermos filhos de Deus, ativos no ministério do Evangelho, precisamos sermos corajosos e não tímidos. Pois temos todas as condições para continuarmos a obra de Deus nesse mundo, mesmo perante as diversas condições pelas quais passamos. O segundo apelo de Paulo a Timóteo é ser honrado perante a humilhação. Essa segunda seção se encontra entre os versículos 8 ao 12. E que estarei trazendo a segunda parte dessa mensagem num próximo momento. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes.